Paz seja contigo, minha irmã, paz seja contigo, meu irmão. É um prazer muito grande mais uma vez estar com vocês para nós estudarmos a palavra de Deus. Eu quero concluir o assunto divisão espiritual no lar. Eu abordei com vocês no primeiro vídeo sobre a convivência do cônjuge crente com o não crente, né? Como deve ser esta convivência, seu comportamento dentro deste relacionamento. E no segundo vídeo eu abordei com os irmãos o versículo que fala sobre a santificação do casal, né? E eu deixei bem claro aos irmãos que esta santificação de que fala o apóstolo Paulo não interfere na salvação do cônjuge não crente, certo? Um exemplo eu quero dar aos irmãos, assim, Paulo tratando do relacionamento sexual do casal, ele chega a abordar que quando uma pessoa se une com a prostituta, ele se torna um com aquela prostituta, ou seja, se torna um prostituto também. No caso do cristão que mantém um casamento estável com o seu cônjuge que não serve ao Senhor, não significa que nesta relação sexual o cristão vai ser contaminado pelo não cristão. Já é o inverso, né? Não vai interferir na tua santificação. Alguém pode pensar, mas eu sou cristã e meu marido não é cristão. Ou eu sou cristão e minha esposa não é cristã. Será que esta relação que eu vou ter com a minha esposa, será que ela vai comprometer a minha vida espiritual? Não, de forma alguma. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário, né? O texto foi bem claro. E eu vou ler novamente para vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler o versículo de número 14. Diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, o cristão ele não vai se contaminar com o pecado do irmão que não é cristão, né, pelo fato de manter uma relação com ela. Pelo contrário, vai ser benéfico o fruto desse relacionamento, porque os filhos serão santos ao Senhor. Então eu quero abordar com os irmãos, para nós finalizarmos este assunto, nós estamos falando sobre como deve agir o cristão, né, na criação dos filhos. Nós abordamos que sabemos que essa relação não é fácil, porque os filhos sempre poderão puxar para o lado do cônjuge que não serve ao Senhor. Mas nós falamos com os irmãos aqui alguns requisitos que foram importantes, né? Sobre na criação dos filhos. Nós abordamos também que nos afazeres domésticos, que o cristão não pode se descuidar do seu compromisso conjugal, alegando estar atarefado na igreja, fazendo o trabalho da igreja, porque a Bíblia também, Paulo vai aconselhar com relação ao casamento, que seria bom que o homem não casasse, não tivesse, né, um companheiro ou uma companheira, porque desta forma ele se dedicaria para fazer o serviço de Deus. Mas quando essa pessoa se casa, ela já tem uma outra preocupação que é prioritária, que é cuidar da sua família, é cuidar do seu lar. Por isso que Paulo fala que o solteiro, ele cuida em como fazer as coisas do Senhor. Já o casado cuida em como fazer, em como agradar seu marido, ou em como agradar sua esposa, e aí já cuida da necessidade do mundo. Então, nós temos esta prioridade, né? O casamento tem que ter prioridade sobre amizades, o casamento tem que ter prioridade até mesmo sobre trabalhos. Há, por exemplo, casais que vivem separados, né, fisicamente por conta de trabalho. Muitas das vezes o marido, em busca de uma melhora de emprego, de uma melhor remuneração, muitas das vezes ele até se afasta do seu cônjuge, né, e vive um tempo fora.
isso não seria bom, porque o casal, a partir do momento que eles se unem no laço matrimonial, num compromisso, eles tendem a viver um para o outro. Seria bom que se o casal vivesse junto em todo o tempo, nos momentos bons, nos momentos ruins, né? Para que pudesse trocar experiência e até mesmo, né? Para amadurecer mais este relacionamento. É muito fácil você manter o relacionamento quando você vive num lugar e o seu cônjuge vive em outro lugar, né? Mas a convivência com mais frequência certamente irá fortalecer mais este relacionamento. Eu abordei no último vídeo também sobre na vida espiritual do casal, que há maridos que muitas das vezes interferem no relacionamento da irmã que serve ao Senhor, do mesmo modo também como há mulheres que dificultam a vida espiritual dos maridos, né? Então vai haver essa dificuldade, mas não deve haver por parte do cristão nenhum tipo de empecilho. O casal que foi chamado para servir ao Senhor, esse cônjuge tem que ter sabedoria para saber lidar com esta situação. E uma responsabilidade, eu abordei também aqui no vídeo, que a responsabilidade é maior do cônjuge que é cristão. Porque ele vai demonstrar através de suas atitudes, através de seu comportamento, que ele é uma nova criatura, que Jesus fez uma transformação na vida dele. Então, neste vídeo agora, para nós finalizarmos este assunto, né? Creio que não vai responder todas as questões, mas você pode dar sua sugestão, você pode mandar fazer pergunta, você pode fazer a pergunta aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder para você dentro daquilo que estiver no meu alcance e dentro daquele conhecimento que eu tenho acerca deste assunto na Bíblia Sagrada. Então você pode deixar teu comentário, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você quer fazer. Se você está envolvido nesta questão vital, né, que é um relacionamento, tem um lar dividido, onde você serve a Deus e teu cônjuge não serve a Deus, ou você serve a Deus e teus filhos não servem a Deus, sabemos que é algo completamente, né? Tem que haver um equilíbrio ali. Por exemplo, na guarda do quarto mandamento, quando a Bíblia diz que nós devemos santificar o sábado, que é o dia do Senhor, nós vamos observar ali que ninguém deve exercitar nenhum tipo de trabalho, nem eu, nem o meu filho e nem a minha filha, né? Nem o meu servo, nem a minha serva e nem o meu animal, nem o forasteiro que está das tuas portas para dentro. Então nós temos famílias que são compostas de pessoas cristãs que guardam o mandamento de Deus e pessoas que não são cristãs. Como é que a gente vai poder lidar com essa situação? Você que é cristão, né? Então é algo importante, inclusive, né? Alguém me perguntou assim, da seguinte maneira, que ele é cristão e sua esposa é cristã, eles já são um casal de ancião, porém há aqui meio um conflito entre eles, porque há muitos parentes que visitam sua casa, sobrinhos, netos, né, bisnetos, porém alguns deles levam uma vida pecaminosa, né? Por exemplo, tem alguns que são homossexuais, são lésbicas, né? Ele queria saber como lidar com essa situação, se ele deveria permitir eles entrarem na casa ou não, né? Então, cada família tem os seus problemas peculiares, né? Você pode mandar nos comentários aí qual é o problema que você enfrenta no teu relacionamento, na tua casa, na tua família. Você que tem uma família mista, né? Onde parte serve a Deus e parte não serve a Deus. Então você pode deixar no comentário aí e eu vou ter o prazer de poder fazer um vídeo, né, e comentar com você em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje eu quero falar, para finalizarmos, falando sobre a responsabilidade do cônjuge cristão no seu lar, né? E uma das finalidades que esta pessoa deve ter no lar é exatamente a questão da evangelização. Como é que eu vou evangelizar meu cônjuge que não serve a Deus? Uma vez que ele não para me escutar, uma vez que ele não tem interesse, talvez, em conhecer, não vai à igreja comigo, não vai ao estudo bíblico comigo, como é que eu vou fazer para alcançar esta pessoa, né, que ainda não serve a Deus? Então, a primeira coisa que eu quero abordar é que você vai ter que assumir
uma postura de cristão, né? Com uma nova postura, você vai agir dentro do seu lar. Todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, certamente ele tem uma vida transformada, né? Ele passa a ser uma nova criatura. Saulo, por exemplo, é um exemplo disso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo de 1 a 15, nós vamos encontrar Saulo, que foi uma pessoa que teve um encontro com Deus e teve sua vida transformada. Ele teve uma transformação na sua vida. Então, em uma das suas cartas, Paulo chega a dizer que ele agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, eu vivo no Filho de Deus. Quando ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que os que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, a partir daí, a natureza pecaminosa é colocada sob o comando do Espírito Santo, né? Havendo mudança de vida e de comportamento na vida desse cristão. Então, o teu cônjuge precisa ver essa nova postura. Ele precisa ver este novo modo de viver que você tem. Já que você tem agora o Espírito de Deus, é você que vai evangelizar através do teu testemunho. Uma coisa sempre eu gosto de frisar, que o melhor testemunho é aquele que você dá sem palavras. É aquele testemunho que as pessoas olham para você e vê a mudança que foi efetuada por Jesus na tua vida. Então esse é o melhor testemunho. Se você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, mas vive num tipo de relacionamento como este, numa divisão espiritual no teu lar, então é você que tem que dar o testemunho. Talvez você não consiga parar essa pessoa para te ouvir, mas através do teu testemunho, esta pessoa ela vai ouvir a palavra de Deus e sem palavras, testemunho sem palavras. Que o teu cônjuge possa olhar para você como aquela mulher olhava para Eliseu. Certamente não estava escrito na camisa de Eliseu de qual igreja ele era, de qual ministério ele era, mas o comportamento dele, a forma como ele se comportava, o modo como ele falava, fazia a diferença na vida de Eliseu, ao ponto de a mulher dizer para o seu marido: façamos um quarto para aquele homem, um homem de Deus que sempre passa por nós. Então o testemunho melhor é o testemunho sem palavras, né? Através do teu falar, através do teu comportamento, você pode ganhar o teu cônjuge para Cristo, né? Com essa nova postura, né? Demonstrando essa nova pessoa que você é. Então, em Gálatas 5:22, nós vamos encontrar ali os frutos do Espírito, né? E dentre eles está a temperança, domínio próprio, né? Benignidade, mansidão. Então, todos esses atributos aí, o teu cônjuge vai passar a observar em você que você mudou. Se você era uma pessoa grosseira, era uma pessoa que gostava de estar brigando, gostava de estar discutindo, ele vai observar em você esta mudança, este novo comportamento, e esse vai ser um testemunho que certamente vai mudar a vida desta pessoa, né? Então, o cônjuge convertido, pois deve demonstrar que mudou e que Cristo o tornou um ser humano melhor. Agindo dessa maneira, o outro perceberá que em Jesus Cristo há mudanças profundas de caráter e dessa maneira o descrente poderá vir a converter-se pelo bom exemplo que observa através de você. Tá? Então vai ser essa tua nova postura que vai ajudar o teu cônjuge a tomar essa decisão. Porque não vai adiantar você cobrar uma mudança dele se ele não vai ver essa mudança em você. Primeiramente tem que ver essa mudança na sua vida para que ele possa mudar também. Por isso que Paulo pergunta, né? Quem sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Quem sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Não quer dizer que você se tornou um cristão que você vai salvar tua mulher. Ninguém vai poder salvar ninguém. É salvação individual. A alma que pecar, essa morrerá. Se você serve a Deus, seus filhos não servem a Deus, seus filhos não vão ser salvos pela justiça que você pratica. O teu marido ou tua esposa não vai ser salvo pela santidade que você professa, pela fé que você professa. Ele precisa individualmente professar esta fé. Ele precisa individualmente confessar os seus pecados.
ele precisa individualmente fazer a confissão de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida para que ele possa ter o perdão de Deus. Então ninguém vai salvar ninguém, né? Cada um salvará-se a si mesmo, confessando a Jesus como Senhor e Salvador em sua vida. Mas este novo comportamento será essencial para que você tenha uma mudança dentro do teu casamento. Um outro ponto que eu quero analisar com os irmãos é a questão do bom testemunho. Eu falei aqui que essa nova postura engloba aqui a questão do testemunho. O cônjuge convertido não pode viver envolvido em situações ilícitas, pois através do seu bom testemunho pode vir a ganhar o outro para Cristo. Eu quero ler com vocês um texto que escreveu o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, que depois se tornou presbítero Pedro, né? Como ele fala na sua segunda carta, capítulo 5, que ele era presbítero também junto com Demasco. Na sua primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 3, o versículo 1, observe como é importante você seguir esse conselho, que através do seu testemunho você pode ganhar o teu cônjuge para o Senhor Jesus. Diz assim o texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha só como é importante que Pedro fala aqui. Que uma mulher ela pode ganhar o seu marido sem palavras, ou seja, através do testemunho da boa esposa que você é. E se você ainda não sabe como ser essa boa esposa, eu recomendo você a ler Provérbios 31. Ali vai falar da mulher sábia. Diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então você quer ganhar o teu marido, você quer ganhar a sua esposa, vai ser através do bom testemunho. Não vai ser com palavras, não vai ser no grito. Talvez você já tenha evangelizado o teu cônjuge, que já falou tantas vezes, e ele nunca te deu ouvido. Então é hora de você se calar. E através do teu testemunho, sem palavras, você vai ganhar essa pessoa para Cristo, e o nome do Senhor vai ser glorificado para todo sempre. Se o cônjuge, antes de ser crente, agia com grosseria, pronunciava palavras de baixo calão, ou era dado a vícios, tais coisas devem ser abandonadas, pois agora ele é uma nova criatura. Afinal de contas, como diz o apóstolo Tiago no capítulo 3, versículo 11, não pode de uma mesma fonte sair água boa e água amarga, né? Água doce e amarga, não pode. Então, se você é cristão, você realmente teve essa experiência com o Senhor Jesus, teve essa mudança de vida, então certamente você vai poder dar um bom testemunho. Você não pode ser uma pessoa na sua casa e ser outra pessoa na igreja, porque esta pessoa que você é na igreja, você tem que ser na sua casa. A sua casa deve ser uma extensão da igreja. Se na igreja você vive em santidade, na igreja você é uma pessoa obediente, seja também no seu lar, na sua família, no seu trabalho, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E concluindo este assunto com você, eu digo o seguinte: a família é uma instituição divina, inaugurada no Jardim do Éden por Adão e Eva. E é desejo do Criador que os cônjuges vençam as dificuldades e permaneçam unidos, assim como Ele os criou. Diante disso, o bom testemunho daquele que serve ao Senhor é uma forma clara e prática de evangelismo no lar. Tal comportamento demonstra em ações e palavras que Cristo modificou a sua vida e o tornou um ser humano melhor, levando seu cônjuge a se converter ao Senhor. Então seja você bom testemunho no teu lar. Dá testemunho diante do teu marido, diante dos teus filhos. Como diz o apóstolo em outra parte, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitor, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Eu quero, mais uma vez, orar com você e orar por você. Apresentar o teu lar. Se há essas
incompatibilidade, se está havendo algum tipo de conflito, por conta que você é cristão e teu cônjuge não é, ou teus filhos não são cristãos, eu quero orar por você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça se puder, se não, ore somente em espírito. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, Pai de misericórdia, eu te apresento, Senhor, esta pessoa, que há tanto tempo vem orando, Senhor, pelo seu cônjuge, vem orando pela sua casa, Senhor. E a tua palavra, Senhor, diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo em tua casa. Deus de misericórdia, ajuda esta pessoa a agir com sabedoria dentro do seu lar, Senhor. Que ela venha ganhar o seu cônjuge sem palavras, através do seu testemunho. Ajuda esta pessoa para que ela possa ser uma luz, Senhor, dentro do seu lar. Para que ela venha ser o sal da terra. Que ela venha influenciar. E que ela venha produzir, Senhor, para a glória do teu nome. Ajuda este casal, Senhor. Ajuda esta família. Adentre o lar desta pessoa neste momento, Senhor. E que seja abençoado o seu lar. Que esta pessoa ela venha alcançar esta bênção tão grandiosa, Senhor. Que poder estar diante do teu altar, com o seu cônjuge, com os seus filhos, Senhor, e toda a sua família te servindo, Pai. Abençoa nossas famílias, meu Pai amado. Livra de todos os conflitos familiares e ajuda-nos a fazer a tua vontade. Que o nosso lar seja uma extensão da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço. Amém e amém. E convido você para se inscrever no meu canal, compartilhar este vídeo, dar o like, fazer os comentários e Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus, Pai, seja contigo.